É? Palmas. Portanto, olá. Ia bem, já começa muito bem. Olá, meu nome é Gustavo Mendes, sou estudante de medicina na FMUP. Está a andar, não é? Ok. Olá, o meu nome é Gustavo Mendes e sou estudante de medicina na FMUP. As aulas clínicas na Faculdade de Medicina, essencialmente, elas iniciam-se no terceiro ano. Nós podemos ter duas grandes modalidades, ou estamos em estágio e também depois vamos tendo as aulas em si, períodos de 2 horas ou até uma manhã inteira, nas enfermarias com os docentes que nos estão atribuídos. E, essencialmente, nós fazemos colheita de história clínica e também fazemos alguns procedimentos assim que haja segurança para o doente, posso fazer, naturalmente. Um exemplo, uma gasometria arterial. Podemos fazer ainda um eletrocardiograma ou outros tipos de procedimentos assim, que os docentes acham que sejam oportunos. As aulas clínicas, elas preparam-nos para o futuro, depois acabam por nos permitir integrar a rotina médica, não é? E obviamente que isso depois permite-nos ver aquilo que nós andamos a aprender na própria teoria, não é? A ser aplicado na prática e em última análise isso acaba por ser todo o intuito do próprio curso, por isso faz todo sentido que tenhamos essa componente clínica e mesmo só às vezes observacional para conseguirmos depois, não é? Quer dizer, integrar os conhecimentos todos na prática médica. Foi na Unidade Curricular de Propedêutica Médica, fiz estágio na altura no Hospital Pedro Spano e essencialmente deram-nos um doente ao encargo para colher uma história clínica. Não me recordo, era uma paciente de sexo feminino que estava internada por causa de um infarto agudo do miocárdio. Eu e uma colega fomos colher a história de forma muito independente no início, não tivemos propriamente ali o docente ali ao lado. Acho que isso também foi importante para nos colocar também o desafio e os problemas de colher uma história clínica. E recordo que na altura, muito nervosismo, não é? Como é natural destas primeiras experiências, mas acabámos por ter ali uma conversa muito empática com a doente e criou-se ali um momento de relação com a doente que foi muito interessante e foi uma boa primeira experiência. Nós temos uma unidade curricular ainda nos anos básicos, onde temos algumas práticas com atores simulados, que era em psicologia médica, e o que nós normalmente aprendemos é como dar más notícias, como falar com os doentes em si, não é? E a estrutura da consulta, como é que ela deve ser para conseguirmos otimizar ao máximo aquilo que estamos a colher do próprio doente. Porque muitas vezes nós caímos muito no erro de achar que às vezes fazer perguntas diretas aos doentes acaba por beneficiar a informação que nós queremos na consulta, não é? E muitas vezes não. Às vezes nós temos que fazer a pergunta aberta e deixar o doente falar e até isso poupa tempo de consulta, ao contrário daquilo que nós achamos, e aprendemos isso na altura, nos anos básicos, e foi de grande utilidade depois para os anos clínicos. Muitas das vezes, nós até quando chegamos às enfermarias, nós apresentamos enquanto estudantes e uma coisa que eu costumo fazer sempre é explicar ao doente que se em qualquer momento ele achar que ou já está muito cansado para estar ali a contar a história pela 10ª vez, ou até mesmo que seja a primeira, para ele nos dizer imediatamente que nós retiramos-nos e depois, eventualmente, mais tarde podemos ir lá ou então escolhemos outro doente. Sempre a respeitar a privacidade do doente e eles acabam sempre por perceber que nós somos estudantes de medicina e são sempre muito abertos, a maior parte das vezes, a contar a sua história e a contribuir sempre para o ensino. E muitas vezes os próprios doentes, ao sentirem-se fazer parte dessa própria formação, eles acabam por estar muito motivados em contar a história e ficam lá a falar de vários assuntos, muitas vezes nem propriamente o assunto que nós vamos lá direcionados para colher, mas é sempre muito interessante ouvir os doentes. Nós tentamos ter sempre the whole picture e muitas das vezes começamos sempre com uma pergunta como é que está e depois, ao tentar perceber a própria história do doente, nós acabamos por ter um conjunto de informação que não é propriamente aquela que nós acabamos por pretender, mas são pistas que nos direcionam sempre para algum ou diagnóstico ou para algum elemento do próprio estilo de vida da doente que acaba por ser sempre útil para ter sempre registado e pode nos ajudar, por isso é mesmo muito importante nós fazermos a colheita da história.
A simulação é extremamente importante no nosso currículo porque acaba por ser uma forma também de nos introduzir alguns procedimentos que são invasivos, não é? Que envolvem alguma percepção, tanto tátil como perceber onde é que se coloca uma agulha, perceber, por exemplo, uma gasometria arterial. Muitas das vezes nós fazemos a primeira a gasometria no simulador e isso acaba por ter benefícios até para o próprio doente. Eu recordo-me, por exemplo, na altura em propedêutica cirúrgica nós tínhamos vídeos de vários procedimentos, até mesmo da palpação abdominal, e esses vídeos eram muito instrutivos porque acabam por permitir que nós sistematizássemos o exame nas nossas cabeças e depois na prática também o colocássemos sistematizado em simulador inicialmente e depois ficou muito mais bem consolidado quando fomos aplicá-lo na clínica. Assim, obviamente, não é obviamente, as pessoas não conhecem. A especialidade que eu vou assim com mais energia essencialmente é a medicina intensiva, tipo, sem dúvida. Não há questão em relação a isso. Eu gosto mesmo muito da área, até mesmo antes de entrar no curso já estava com essa área em foco, não é? E medicina intensiva acabou por ser sempre algo que eu quis muito e claro que me entusiasma sempre muito mesmo.